Ok, Larissa. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Sim. Sim. Perfeito, então. Gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Larissa. Eu sou residente de gastroenterologia na Escola Paulista de Medicina. E hoje eu trouxe um casinho bem interessante para discutir com vocês nessa sessão clínica, tá? Esteve com a gente esses dias. Então, vamos lá. Paciente jovem, né, sexo masculino, 29 anos, natural lá de Assis, São Paulo, interior, solteiro, autônomo, com ensino superior completo. Chega para a gente com a queixa de sonolência, dispneia, dor e aumento do volume abdominal há 3 dias, né, que precedia a admissão. Esse paciente tinha uma história, né, de hematêmese súbita e enterorragia aos 14 anos de idade. Foi encaminhado a um serviço externo de referência, realizada toda uma investigação complementar, e durante esse segmento ele necessitou de fazer ligadura de varizes esofágicas, né? Fez cerca de 3 sessões, ficou bem, né? Dos 14 aos 18 anos, estava assintomático do ponto de vista clínico, decidiu por conta própria encerrar o acompanhamento nesse serviço terciário e ficou acompanhando só em seu município, né, lá em Assis. Há 2 anos, quando ele chega para a gente, né, agora em 2020, né, estava sem acompanhamento em serviço de nível terciário, ele relatou para a gente que iniciou quadro de edema de membros inferiores, além de queda do estado geral e de espineia, né, aos pequenos moderados esforços, que vinha em piora, além de episódios de colúria, acolhia fecal, icterícia e calafrios intermitentes. Ele passou a fazer acompanhamento no ambulatório de hipertensão pulmonar e fazia uso irregular de sildenafil, tá? Referia também uma queixa de diurese reduzida, né, a 5 dias, evacuações ausentes a 3 dias que antecedia a internação, e também tinha um relato de febre intermitente há alguns meses, né. Ele, nos últimos meses, digamos que em 6 meses, pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, ele tinha alguns episódios febris, né, aferidos com auxílio de termômetro e tudo. De medicações de uso contínuo, ele utilizava espironolactona, de 50 miligramas, furosemida, de 40 miligramas, propanolol, 10 miligramas dose 12, além desse sildenafil que havia entrado recentemente. Ele era um rapaz de 1,80 m aproximadamente, pesava 111 quilos, tá? Tinha uma obesidade aí. Ele estava em regular estado geral, lúcido, orientado em tempo e espaço. O que chamava atenção no exame físico estático era uma icterícia, tá? 3 para 4 cruzes, ele estava um pouco hipocorado, hidratado, afebril e algo taquipneico, né? A gente notou também uma ginecomastia, uma rarefação de pelos. Não visualizamos telangiectasias, eritema palmar ou circulação colateral. No aparelho cardiovascular, o ritmo era regular em 2 tempos. Notou-se um desdobramento, né, de B2 fixo, né, vale ressaltar, um sopro holosistólico em foco pulmonar, com irradiação para a região cervical à esquerda, né, 3 para 4 cruzes, era bem audível. Tinha uma PA de 100 por 60, muitas vezes ela era limítrofe, uma frequência cardíaca de 98 batimentos por minuto, né. De aparelho respiratório não tinha nenhuma alteração. O abdômen era globoso, tinha presença de estrias violáceas, né, sentido vertical. Cicatriz em ponto de McBurney, que foi uma cirurgia que ele fez quando ele era mais jovem, de apendicectomia, ruídos hidroaéreos presentes, era indolor, a palpação superficial e profundo, o baço não era palpável, sem sinais de irritação peritoneal. O exame era meio dificultado por conta do excesso de panículo adiposo, né? De extremidades ele tinha edema, né, em ambos os membros inferiores, simétrico, frio, tá? Porém as extremidades eram bem perfundidas.
e tinha umas petequias em membros inferiores que ele dizia ser portador desde que era mais novo, desde os 15, 16 anos de idade. Então, vamos lá aos primeiros questionamentos, né? A gente está diante de um quadro de um homem jovem, né, com um possível quadro de hipertensão portal. O que é que vocês me dizem? Vamos ver aí quem é que quer opinar. Lívia, está por aí, Lívia? Tô, doutora. O que você acha desse rapaz que teve uma HDA aos 14 anos e a gente sabe que foi por varizes e agora se apresenta dessa forma e como a Larissa descreveu? O que você pensou? Assim, é evidente que ele tem, né, aos 14 anos, ele tinha um quadro de hipertensão portal importante. Será que tá ruim? Dá para escutar bem? A gente está te ouvindo. Tá. Aos 14 anos ele tinha um padrão mais de hipertensão portal, né, mas assim, agora, quando ele chegou pra gente, pelo que a Larissa falou, parece que ela já tem estigma de uma hepatopatia crônica avançada. Então, nesse momento, não parece que é só uma hipertensão portal, né? Ele já tem petequias, tem todos os estigmas, já, isso que você falou, eu esqueci já. Mas Isso, tem Olivia, isso. rarefação de pelos, tem tudo. Então, assim, é um paciente hoje que provavelmente já tem uma hepatopatia crônica avançada, que não é, até discutir com a doutora Carol um dia desse, um caso semelhante, que não é o padrão habitual da evolução dos pacientes que têm uma pura hipertensão portal. Então, acho que seria necessário a gente investigar todas as causas de uma hepatopatia crônica avançada para esse paciente, né? Porque ele aparentemente tem já. Então, mas assim, aos 14 anos, é complicado, não sei o que poderia causar essa hipertensão portal aos 14 anos. Mas nessa idade agora, ele com 111 quilos, eu pensaria no NASH e teria que ver, fazer as sorologias virais, né, para ele. Teria que investigar todas as causas de doença hepática avançada. Mas, aos 14 anos, ele se apresentou mais com hipertensão portal, né? Alguém quer dar um palpite? Por que uma pessoa com 14 anos pode ter uma hipertensão portal com sangramento por HDA? Quem mais está por aí? Deixa eu ver. Não estou conseguindo falar. Edu, chama alguém aí, que eu não estou vendo a listinha aqui. Está escondida. Fibrose hepática congênita, alguma coisa assim, não sei. Fibrose hepática congênita. Então, você está pensando numa hipertensão portal não cirrótica, né? Sim, aos 14 anos, sim. A congênita poderia ser uma causa, tá certo? Boa noite, eu cheguei atrasado, peraí que eu vou ver quem está na reunião com a doutora Lúcia aqui. Boa noite, doutor Edu. Boa noite, pessoal. Vamos ver, Isadora está aí. Doutor, boa noite. Então, é porque eu conheço o caso. Ah, tá. Eu conheço o mesmo caso. Mas, assim, eu concordo com o raciocínio da Lívia, de que, inicialmente, ele ali quando ele descompensou inicialmente em HDA varicosa, aparentemente ele tinha um quadro de hipertensão portal que progrediu para uma doença hepática avançada. Quando eu atendi o paciente, eu também tive essa mesma impressão de ter sido nessa progressão mesmo. Com a primeira descompensação aos 14, com hemorragia digestiva alta aos 14 anos, né? Ele é nascido da onde? Eu Ele não é me lembro natural disso. de Assis, São Paulo, Isa. Interior de São Paulo. Por que você perguntou isso, Isa? Não, ele não teria uma epidemiologia, não sei, para esquistossomose, mas mesmo assim eu acho que seria muito contra a história natural também que a gente costuma ver. Uma evolução, acho que muito precoce. Cardiovascular, de repente, também, né? Se fosse paciente que tem uma Verdade. trombofilia, alguma coisa, a gente pensar num botiquário, ou algum quadro mais vascular, trombose de veia porta.
naquele período lá inicial, mas assim, não sei porquê, né? Depois ele não teve outros episódios de trombose também, pra gente poder ficar pensando nisso. Trombose de veia aorta, você fez um raciocínio correto. Assim, por que uma pessoa com 14 anos pode ter uma trombose? O que você tem que pensar e investigar? Você não tem alguma trombofilia, doutora, mas... Fazer uma pergunta para a mãe dessa pessoa. Ai, não sei. É o cateterismo da veia umbilical, né? Verdade, E às verdade. vezes a pessoa, a criança, quando nasce, tem algum problema e precisa fazer uma exsanguinotransfusão e aí cateteriza a veia umbilical, e essa é uma das principais causas, né, de trombose de veia porta que aparece em indivíduo jovem. Então, é uma coisa para se pensar. Trombofilia também, claro, mas como ele já teve HDA aos 14 anos, é uma coisa que a gente sempre precisa investigar. Carol? Diga. Mas que se pensa num menino de 14 anos que chega com uma HDA por varizes. A gente falou em fibrose hepática congênita, em trombose, né, do sistema porta, esquistossomose, que ele não tem nem epidemiologia nem idade para isso, mais alguma coisa assim? Acho que a primeira coisa que todo mundo tem que pensar é assim, fisiopatologicamente, para alguém fazer uma HDA, né, para uma pessoa ter uma hipertensão portal, ele teve que ter um tempo de doença. Algum tempo. E essa primeira manifestação foi com 10 anos. E eu acho que esse é o primeiro alerta de que a gente está falando de uma coisa provavelmente que veio de fábrica, isso é congênita, e não adquirida, ou se adquirida na mais tênue idade, né? Ali no nascimento. Para dar tempo de ter essa evolução, né? De hipertensão portal para ter uma descompensação. E isso é muito importante, até por questões de investigação. A gente está falando agora de um jovem de 29 anos, mas a história dele começou aos 10 anos já com uma manifestação de hipertensão portal. Então, além de todas essas hipóteses, vem todas aquelas outras que a gente não sabe os nomes todos, mas das doenças de erros inatos, congênitas, que a gente não pode esquecer que está dentro lá da nossa hepatopediatria, mas alguma coisa que eventualmente já estava acontecendo desde muito novo, né? Então, isso tem que pelo menos colocar aí na ideia. Mas tem outras hipóteses aí que talvez sejam até mais interessantes por ter uma história aí tão, vamos falar assim, inocente, né? De só hipertensão portal, como as meninas já falaram. É só para lembrar das doenças congênitas aí no meio. E o Vinícius coloca Budd-Chiari. Acha que pode ser Budd-Chiari, Carol? Com essa evolução ao longo do tempo até chegar aqui? Então, se fosse agora, né, ele apresentasse agora com uma hipertensão portal e uma manifestação relacionada a ela, sem dúvida nenhuma seria uma hipótese. Mas se a gente pensar que isso está desde os 10 anos de idade, isso é, de 10 anos para cá, a gente tem 19 anos de evolução de uma hipertensão portal numa síndrome pós-sinusoidal, é difícil imaginar que ele não tenha tido mais nada neste período todo, que é mais ou menos o que essa história que a Lari está apresentando está nos deixando a entender. Eu acho que é uma hipótese, sim, mas ela é, no mínimo, estranha por uma história tão inocente por tanto tempo. Muito bem. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria que o doutor Gama... Boa noite, doutor Gama. Olá, doutor Edu. Falasse para a gente o que esse exame físico da parte cardíaca representa e Pois que se associaria com esse quadro.
Eu estava observando aqui, né, a descrição do sopro sistólico e foco pulmonar com irradiação para a região cervical esquerda, né? O paciente uso de sildenafil, enfim, parece que ficou caracterizado ali uma hipertensão pulmonar, né? E a pergunta que fica é: essa hipertensão pulmonar é da cirrose hepática ou isso é parte do conjunto, né, de diagnóstico sindrômico para esse paciente? E aí eu estava olhando aqui, ouvindo os comentários de Carol, em relação à etiologia, né, que é um diagnóstico muito precoce, aos 14 anos de idade, parece que foi o primeiro episódio de hemorragia digestiva. A doutora Lúcia já chamou a atenção da hipertensão portal secundária, cateterismo da veia umbilical, que poderia ser uma forma de doença trombótica aí com hipertensão portal nesses recém-natos e que se expressa um pouco lá na frente, ainda numa idade muito jovem. Mas eu resgatei um negócio que foi descrito no caso, que me parecia um episódio de colangite, né? Parece que teve febre, calafrios, mudança da cor das fezes, colúria. Enfim, me parece que ele fez um episódio, no mínimo um episódio de colangite descrito em algum momento aqui, né? Episódios de colúria, colia fecal, né? Icterícia e calafrios intermitentes, como se fossem episódios repetidos de colangite que ele viesse fazendo. E aí a ideia de uma das doenças que poderiam preencher muito bem os critérios diagnósticos desse paciente seria a fibrose hepática congênita, né? Porque a gente sabe que ela se apresenta com alguns fenótipos clínicos, como hipertensão portal, mas também tem o fenótipo colestático, tem o fenótipo misto, e nesse fenótipo colestático ela pode desenvolver um quadro de colangite, né? A forma colangítica da fibrose hepática congênita. Então, eu acho que, sem sombra de dúvida, se isso não for, né, e parece que não é uma hipertensão portal secundária a cateterismo ali no período neonatal, logo no período do pós-nascimento, eu acho que isso é congênito e traz repercussões clínicas progressivas, de tal modo que ele tem agora, no exame clínico, ginecomastia, rarefação de pelos, que foram descritas pela... Oh, meu Deus do céu. Larissa, né? E aí a gente tem que lembrar também que ele é assim, claro, que eu acho que não tem muito sentido colocar essa hipótese, mas vale a pena pensar. Nós estamos falando de um homem jovem, de 29 anos de idade, que talvez tenha uma doença primária lá do início e que carregou consigo uma causa secundária a outra que pode ter piorado a sua evolução, porque ele tem um peso de 111 quilos aos 29 anos de idade, né? Será que ele, ao longo da evolução, ele jogou mais uma doença nesse fígado, né, como uma doença hepática gordurosa, que piorou a progressão da doença, enfim. Mas o primário mesmo, acho que é uma doença de herança, uma doença congênita, né? Eu acho que a fibrose hepática congênita é uma possibilidade muito grande e que me chamou a atenção, principalmente por esses episódios repetidos de colangite. Eu acho que é repetido porque ela fala assim, de forma recorrente, ele fez febre, calafrios, né? Aqui, calafrios intermitentes, icterícia, enfim. Mas eu não lembro se a fibrose hepática congênita, primariamente, não chegando a um desfecho de uma doença hepática crônica avançada, se ela poderia justificar a hipertensão pulmonar, né? Mas esse sopro sistólico, com irradiação, enfim, eu acho que valeria a pena, quando a gente fala de hipertensão pulmonar, a gente fala de palpar precórdio, encontrar uma P2 maior que a 2, né? E isso é muito semiológico mesmo, de examinar ali a região da área do foco pulmonar, ver se tem ali, né, componente pulmonar palpável, na ausculta, se a P2 está maior que a 2, além da presença do sopro. E eu acho que... mas eu comprei a ideia de quem prescreveu o sildenafil, prescreveu porque, através de um ecocardiograma, deve ter identificado hipertensão arterial pulmonar. E aí, retrospectivamente, essa ideia me pareceu preencher esse conceito aí do diagnóstico. Mas eu estou aqui na expectativa também, né? E aí ele teria, talvez, uma forma mista de apresentação, se isso for fibrose hepática congênita. Sangrou aos 14 anos,
fez episódio de colangite, ele pode ter uma forma com hipertensão portal, que é a mais comum, e um componente colestático, colangítico aí, fazendo a forma mista. E há uma transformação cavernomatosa da porta secundária a esse cateterismo umbilical e fazendo uma colangiopatia, uma colangite esclerosante Poderia ser uma secundária. colangiopatia, pode ser sim. Pode ser sim. Aí nós teríamos que ter a Larissa aí com os exames laboratoriais subsequentes, né? Para mostrar aí se tem alterações aí canaliculares, enfim. Mas é um caso que promete ser bonito, né? E fazer só um adendo ao que o Gama falou, a fibrose hepática congênita, embora a gente está falando de fibrose, ela é uma doença da placa limitante, né? Então, ela é uma doença das vias biliares. Isso. Embriogenicamente falando, ela é da origem das vias biliares e que pode se manifestar com fibrose hepática congênita e ou doenças das vias biliares, como a doença de Caroli, a síndrome de Caroli, que associa até a fibrose hepática congênita. Então, é um diagnóstico que não se exclui, inclusive, se isso foi uma colangite, faria sentido pensar na síndrome, né? Da própria da etiologia embriogenética da fibrose hepática congênita. E uma outra coisa assim que eu acho que é muito menos provável, mas pensando, foi lá no início da adolescência, ali pelos 14 anos de idade, hipertensão portal, enfim, será que a gente poderia colocar ele no diagnóstico diferencial de deficiência de alfa-1 antripsina, chegando agora na idade adulta cirrótico? Mas a gente sabe que essa história parece que é mais tardia, né? Lá pelos 40 e poucos anos de idade é que a doença clinicamente se expressa com critérios de cirrose hepática, hipertensão portal e etc. Mas o universo dele está aí, nesse conceito das doenças, né, relacionadas à herança ou congênitas propriamente ditas. Perfeito. Posso continuar? Vamos? Vamos embora, então. Então, trouxe aqui alguns exames complementares, né, prévios à internação, para a gente poder fazer um comparativo com os que a gente fez durante a internação. Ele tinha de julho de 2021 um HB de 15,1, tá? E em abril de 12, né, um hemograma semelhante, digamos assim. Um leuco ali de 3.600, né, em abril de 2022, 4.057. Plaquetas ali caminhando na mesma faixa. Ele tinha um ALT, né, de 91, valor de referência 36, um AST de 121, com a referência de 34, uma fosfatase alcalina de 100, né, de 110, sendo que a referência para ele, na idade dele, era 100, uma bilirrubina total ali de 5,7 às custas de direta, uma albumina de 3,5, né, e agora em abril de 2022, foi quando ele começou essa nova descompensação de 2,8 e um INR de 2,1, tá? Ele tinha um FAM negativo, um antimúsculo liso de 1/40, um AMA negativo, um IgM ali de 125, um IgG de 1.439, né? Um anti-HCV negativo, um HBsAg negativo, uma ferritina de 148, uma ceruloplasmina de 22,2 e uma alfa-1 antripsina de 144, né? Sem alterações. Então, vamos parar um pouquinho de novo aí. Beleza. Larissa. Vamos voltar lá para a Lívia. Lívia, é um cirrótico? Doutora, deixa eu ver aqui. Tem uma albumina bem baixa, uma bilirrubina aumentada, um INR alargado. Indica que seja mesmo um paciente cirrótico. Não tem o padrão. Assim, as imunoglobulinas dele são até normais, né? Mas, assim, aparentemente a função hepática dele é alterada. Parece um paciente cirrótico mesmo, com um componente de hipertensão portal bem importante.
Então, se ele tinha uma hipertensão portal não cirrótica lá com 14 anos, ele evoluiu, né? Evoluiu. Agora Aham. ele é um Cirrótico. cirrótico. Uhum. Nós sabemos que não tem vírus, não parece ter doença autoimune, não tem o Wilson, não tem a deficiência de alfa-1 antitripsina, que também foi levantada como uma possibilidade. Por enquanto, só temos achados negativos aí, né? Isso. E Acho que aí, vale a pena fazer um estudo de vasos para ele também, para a gente avaliar. Não, não tem imagem, né? Até agora? Não vi. ainda não. Tá. Acho que tem que avaliar os vasos, ver se ele tem alguma trombose, alguma coisa como a gente está pensando aí, alguma trombose via porta, alguma coisa macro, antes da gente pensar, de repente, fazer uma biópsia para poder avaliar como é que está essa microvasculatura. Mas eu acho que a gente precisa fazer uma imagem para ver melhor. E, acho que nesse momento seria isso. Bora, Larissa. Vamos lá, então, seguindo. Ele tinha, né, quando ele começou a acompanhar conosco no nosso serviço, ele já trouxe consigo o resultado de uma biópsia hepática, tá? Que ele fez no serviço que ele acompanhava, lá na primodescompensação, né, aos 14 anos. Essa biópsia continha 8 espaços porta, sem evidência de fibrose, com arquitetura preservada. 7 dos 8 espaços porta apresentaram obliteração, desaparecimento dos ramos venosos portais, sem inflamação ou fibrose. No parênquima, as traves hepatocitárias apresentam apenas discreta regeneração, mas sem inflamação ou depósitos. As veias centrolobulares parecem preservadas. De conclusão, obliteração de ramos venosos portais, sem fibrose ou alterações arquiteturais. O aspecto, né, pode ser secundário à trombose de veia porta, ou, na sua ausência, é consistente com esclerose hepatoportal, né? A gente teve, infelizmente, uma lacuna aí, né, entre 2007 e 2021. Quando ele chegou para a gente, inclusive, fez um relatório para a gente revisar essa lâmina, e no nosso serviço, a gente viu que era basicamente a mesma coisa mesmo, que já havia sido evidenciada nessa primeira biópsia aí de 2007, né? Como a Lívia perguntou, só para esclarecer, ele tinha, sim, um ultrassom, tá? Dupla, inclusive, lá de 2021, antes dessa nova descompensação, que não tinha trombose, tá? Antes desta biópsia? Não, essa biópsia foi quando ele descompensou, né, Ah, lá aos tá. 14 anos. Aí ele ficou dos 14 aos 18 anos bem, né, aí depois, há 2 anos, ele foi meio que convivendo com uma dispneia, um edema de membros inferiores que vinha, ia, aquela clínica, né, de colestase, sendo que quando ele estava no nosso serviço, essa queixa nos últimos 6 meses estava mais significativa, né? E a gente tinha, né, dos últimos 6 meses, um ultrassom Doppler, né? A gente pensou, inclusive, em excluir trombose de veia porta, e estava sem trombose, tá? Mas aí, como ele foi piorando, quando ele internou, a gente fez um novo Doppler, que eu vou mostrar a seguir. E aquela história de colestase, ela não batia com o padrão laboratorial dele, né? Ou seja, clinicamente ele tinha características de colangite, mas ela não tinha... Fosfatase estava normal, gama-GT normal, né? Uhum. Esses exames de abril, né, ele estava tinha iniciado esses episódios que pareciam realmente de colestase, né, intermitentes, sendo que quando ele internou, a gente fez novos exames e manteve mais ou menos esse mesmo padrão, tá? Ele não subiu as canaliculares, foi isso? Manteve mais ou menos esse mesmo padrão, doutora, de fosfatase alcalina um pouco acima, né, do valor de referência, e gama GT normal.
Tá. Posso passar? Vamos dar uma olhada, então, nesse... O que você achou, Gama, desse diagnóstico? Eu acho que aqui não tem relato histológico de fibrose hepática congênita. Fiquei decepcionado. É. Não tem fibrose, né? Não tem fibrose. Doutora Valéria, eu lembro de uma vez a gente assistiu uma discussão, né, que ela falava que os limites da veia porta se perdiam, né, na biópsia de um paciente com fibrose hepática congênita, com aspecto em trilho de trem, enfim, e eu estava esperando que isso aqui fosse descrito, né? Não tem, né? Acho que é uma biópsia com 8 espaços portas, né, que mostram aqui a obliteração, desaparecimento dos... Não sei se essa obliteração e desaparecimento dos ângulos venosos portais podem trazer alguma informação a respeito da fibrose hepática congênita. Eu não lembro da descrição detalhada da biópsia da fibrose hepática congênita, mas eu lembro que ela dizia que havia, né, um paralelismo entre, né, ductos, né, mas não tinha veia, né? Parece que a veia porta desaparecia, né? Mas aqui, se não tem fibrose, não tem fibrose hepática congênita, no meu entendimento, né? Mas você acha que esse diagnóstico histológico justifica o quadro clínico e a Não. esclerose hepatoportal? Eu acho que tem alguns contraditórios, né? Ele tem quadro clínico, por exemplo, de colangite, as enzimas canaliculares não sobem. Ele tem ginecomastia, rarefação de pelos, albumina baixa, INR alargado, e não tem padrão de doença hepática avançada, né? Eu acho que faltam coisas. Mas, assim, nós estamos aqui com um lapso de tempo muito grande, né? Sim. O que eu te pergunto... Essa biópsia é de 2007, né? Então, uma biópsia de 2007 justifica ser uma biópsia de um menino de 14 anos com HDA, esclerose hepatoportal poderia causar isso? Essa que é a pergunta. Isso que a gente chama, né, de esclerose hepatoportal, nós estamos falando dessa doença atualmente que é hipertensão portal não cirrótica, que é a síndrome, não é? Doença venosa, né, porto-sinusoidal. Né? Isso. Doença vascular porto-sinusoidal. Porto-sinusoidal. Né? E que eu não sei se seria começaria tão cedo na vida, né? Aos 10 anos de idade, 14 anos de idade. Eu estou angustiado. Quer dar um palpite aí, Carol, sobre esse diagnóstico que foi dado para ele aos 14 anos? Posso dar. Deixa eu fazer um negócio aqui, só para a gente não se perder. Prometo que vai ser rápido. Mas isso é tão complicado que eu até para poder explicar, eu tive que desenhar. Eu preciso desenhar o negócio, porque o negócio é tumultuado mesmo. E geralmente, até para a gente falar, fica confuso. Deixa eu só mostrar um pouquinho de slide, mas só para a gente entrar na mesma linha de raciocínio. Lari, eu vou compartilhar minha tela. Aqui, peraí. Espera aqui de compartilhar. Peraí, rapidinho. Pronto. Fica à vontade, doutora. Peraí, 2 minutos. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Então, isso que a Lari trouxe da biópsia é um conjunto de doenças que hoje em dia a gente usa esse termo de desordem vascular porto-sinusoidal. E esse foi um termo que foi proposto, né, apresentado, tentado ser apresentado de uma forma mais didática, nesse artigo bem recente, desse ano da Journal of Hepatology. Só que é um problemão, né? Porque, assim, quando fala de desordem vascular porto-sinusoidal, a gente não sabe direito o que é, para onde que vai isso, o que acontece isso, o que exatamente é essa doença. E aí, o que eu fiz? Eu tentei entender um pouquinho essa desordem para mostrar para vocês que é um grupo de doenças vasculares do fígado. Então, é uma doença vascular que envolve lesão
nas vênulas portais e nos sinusoides, independente da presença ou não de hipertensão portal. Então, é uma doença que pode ou não ter hipertensão portal. Só que isso não é a mesma coisa do que a gente chamava de hipertensão portal não cirrótica, que era o termo que comumente a gente referenciava esses pacientes com hipertensão portal que não tinha cirrose. Porque nem sempre na desordem vascular porto-sinusoidal tem hipertensão portal. Então, esse é o primeiro conceito da coisa. E se a gente pegar o que eles classificam como desordem porto-sinusoidal, eles dividem em 2 espectros de doença. Aquele que apresenta hipertensão portal e o que não tem hipertensão portal. O que apresenta hipertensão portal, aí sim, é o que o Gama falou, que é a hipertensão portal não cirrótica idiopática, que são essas causas de hipertensão portal não cirrótica, diagnóstico diferencial aí com a fibrose hepática congênica, com a esquistossomose, que não tem uma etiologia muito definida e que no passado a gente chamava de esclerose hepatoportal, que é o diagnóstico que está escrito aí, ou fibrose portal não cirrótica, ou hiperplasia nodular regenerativa. E o espectro dessa desordem vascular porto-sinusoidal que não tem hipertensão portal, ninguém sabe direito o que é, porque não se sabe nem como se achar isso clinicamente, laboratorialmente. Mas o que a gente sabe, e isso é uma novidade desse conceito que está apresentado desse ano, é que é uma desordem que ela pode ocorrer concomitantemente com outras doenças, que antes, quando a gente falava da hipertensão portal não cirrótica, elas deveriam ser excluídas. Então, pode ter concomitante com MFOD, com álcool, com vírus, até porque essas doenças, na fisiopatogenia, podem se manifestar com desordem vascular. Então, ainda tem esse detalhe. E para fazer o diagnóstico é a biópsia, né? Então, esse menino ele foi submetido à biópsia e tinha que ser feita a biópsia, porque é a única forma da gente caracterizar os achados típicos da síndrome e da desordem vascular. Só que o problema é que a biópsia tem que ser de boa qualidade, que a gente cai sempre naquela nossa guerra. Tem que ser mais de 2 centímetros e tem que ser mais de 10 espaços porta. Porque a doença, como está no espaço porta e no sinusoide, se eu não caracterizar direito o espaço porta, eu não consigo falar que tem ou não tem comprometimento das vênulas portais. E aí, para fazer o diagnóstico, aí a gente tem que ir olhando aí para o laudo desse paciente. Eu preciso ter uma biópsia que exclua cirrose hepática, logicamente. Porque se tiver cirrose, aí é a hipertensão portal relacionada à doença hepática crônica. E aí eu preciso ter ou um achado de hipertensão portal típica, né? Ou uma lesão histológica típica, ou achados não específicos, que são esses daqui. Se vocês forem ler aqui, essa venopatia portal obliterativa, que hoje em dia se chama de esclerose da vênula portal, é a descrição que esse menino teve aí na biópsia. E aí, entre os diagnósticos, né, tem os achados específicos e não específicos. Uma observação que se faz sobre esse conceito mais abrangente da desordem vascular portosistêmica é que, neste caso, embora ela possa ocorrer concomitantemente a outras doenças, não em fase cirrótica, ela não pode ter concomitância a outras doenças vasculares. Então, não pode ter concomitantemente Budd-Chiari, não pode ter doenças que acometem a microvasculatura, tipo sarcoidose, fibrose hepática congênita ou síndrome de obstrução sinusoidal, porque aí é uma doença relacionada a essas desordens. Só para... Mas aí, Carol, os aspectos clínicos e laboratoriais desse paciente, eles são contraditórios à ideia da hipertensão portal, né, não cirrótica, nesse conceito da doença, né, vascular, né, porto-sinusoidal. Né? A gente encontra aí uma albumina baixinha. Não, mas isso é evolução. Isso aí é evolução. Que até porque a evolução, Gama, a história natural da doença, geralmente é hipertensão portal. Mais de 40% dos pacientes manifestam com HDA. É rara
a evolução para disfunção Pois hepática, é mas ela acontece. exatamente. E antes a gente tinha por conceito que nunca, Sim, né? sim. Era aquela doença que sempre seria hipertensão portal isoladamente. Mas tem casos tanto de evolução para disfunção hepatocelular, como também para indicação de transplante, para ascite, para encefalopatia, até para hepatocarcinoma. Não é o padrão habitual, Sim. definitivamente não. Mas isso pode acontecer numa história Mas evolutiva aí, da desordem. tá, mas aí o chegar à cirrose hepática, qual é a fisiopatologia? Extinção de parênquima por hemorragias repetidas? Por Não é? hipofluxo. Sofrimento vascular crônico com hipofluxo. É Não é? hipofluxo. É uma desordem de hipofluxo crônico pela destruição progressiva das vênulas nos tratos portais. Sim. Mas isso é num avançar E avançar. raro. Lembrando que o menino tem 14 anos e agora está com 29. Mas ele fez uma primeira descompensação com 14 anos de algo provavelmente que estava antes, e ele teve 29 anos para evoluir. Agora, esse caso tem uma outra cereja no bolo, né? Tem. Porque até agora nós não entramos no sildenafil, né? Não faz parte do quadro e pode eventualmente ser a causa dele ter progredido até este momento, né? Eu vou até convidar a Jaque para falar, né? Ali a apresentação, que a Larissa tem uns dados de eco e outras coisas aí para mostrar, que aí a gente vai pedir para a Jaquelina nos ajudar e dizer se isso está relacionado ou não está, se foi isso que piorou o fígado, se não foi, enfim, porque realmente é um caso assim, que não é comum, né? A gente ter esta evolução numa doença vascular porto-sinusoidal só para tirar uma não dúvida. cirrótica. Em algum momento anterior ao quadro pior que ele está, ele tem uma elastografia ou não tem? Não, né? Eu vi esse paciente pelo transplante, Gama. E, na época, a gente tentou dar uma vasculhada. Porque nessa revisão que você mostrou aí, desse artigo publicado em 2022, a elastografia tradicionalmente é menor que 10, né, quilopascal. Não é isso? Eles nem colocam a elastografia como método de avaliação. Mas eu digo, na descrição que eles falam, eles sim. colocam lá. Não é? Elastografia... Sim, porque não pode ter. Exatamente. Porque não pode ter cirrose. Exato. Pode ter cirrose. E aí eles colocam a elastografia é menor que 10 quilopascal na maioria dos pacientes. Né? Doutora, posso tirar uma dúvida? A senhora mencionou que essa doença, né, vascular porto-sinusoidal, ela seria necessário a gente excluir outras causas, né, tanto parigmatoses, a cirrose, mas também causas microvasculares. Mas ela, por si só, ela não pode ser considerada uma doença microvascular? Cuidado, Livinha. A gente tem que excluir doenças que já estejam numa fase cirrótica, e não todas as doenças. A gente só exclui as doenças vasculares, como Budd-Chiari, veno-occlusiva, aí a gente exclui as doenças vasculares, porque aí elas têm o mesmo foco de lesão. Aí não tem como distinguir. Mas ela pode ser considerada uma doença microvascular também, a esclerose hepatoportal. É uma doença vascular das vênulas hepáticas, então microvascular. Tá bom. Obrigada. Então, se a gente fosse atualizar esse termo aí da esclerose hepatoportal, a gente ia falar cirrose hepática não cirrótica dentro das desordens vasculares porto-sinusoidal. Isso. É porque na época dessa biópsia, lá em 2007, ainda era essa a nomenclatura. Isso mesmo. Posso continuar? Pode. Perfeito, então, pessoal, vamos lá. Mais alguns exames prévios à internação, tá? Foram feitos meses antes da internação. Ele tinha um ultrassom de mais ou menos
9, 10 meses antes, né, dessa descompensação, que tinha um fígado com dimensões reduzidas, contornos irregulares, uma ecotextura difusamente heterogênea, sem a caracterização de lesões focais, veia porta pérvia, né, de calibre preservado, e fluxo hepatopetal, caracterizado apenas intrahepático. Não há sinais de dilatação de vias biliares, intra- e extrahepáticas, vesícula biliar sem alterações, um baço ali aumentado, com um índice esplênico de 136, sinais de circulação colateral, né, de opinião, uma hepatopatia parenquimatosa crônica com sinais de hipertensão portal. Isso mais ou menos um ano antes dele internar, tá? Ele tinha uma endoscopia, né, de uns 3 meses antes de internar, que tinha um esôfago com retrações cicatriciais, neovascularizações, não tinha varizes, tá? Tinha pontos de hemorragia subepitelial em fundo gástrico, do duodeno normal. Tinha uma colangio-ressonância ali de junho de 2022, que foi solicitada nesse contexto, né, de investigação desse possível quadro de colestase que ele fazia de forma intermitente, né, que veio uma hepatopatia crônica avançada de padrão cirrótico, esplenomegalia acentuada, sinais de hipertensão portal, um espessamento parietal concêntrico da vesícula biliar, tá? Não tinha sinais de obstrução. Tinha uma elastografia hepática, tá, que foi feita por Fibroscan, no nosso ambulatório, em julho desse ano, que tinha uma rigidez de 69,7 quilopascais, tá? Como ele é obeso, né, esse valor aí pode ter sido algo prejudicado, né? Ele não era obeso, não, Lara. Assim, ele era grandão, né? Ele não era obeso. Ele era grande. Ele era grandão. Muito grande, mas não era obeso, não. Ele era grandão, 1,80 m e pouco. Posso passar, doutora Maria Lúcia? Pode. Eu acho que aí só confirma, né? Que é um paciente Isso. que evoluiu para uma fase cirrótica, claramente, com a sua hipertensão portal, uma endoscopia que mostrava que ele tinha possivelmente erradicado as varizes, né? Isso. E não explicamos esses achados de icterícia intermitente, Isso. febris, até agora isso ficou meio obscuro para a gente, né? Uhum. Um cirrótico claramente nessa fase. Isso. A gente comentando sobre esse caso, né, a gente acredita que foi algo, possivelmente ele nasceu com, né, aos 14 anos, já com hipertensão porta clinicamente significativa, né, descompensou ali em HDA franca, aos 14 anos, e aos 29, acabou tendo evolução, né, dessa doença, até porque ele ficou sem segmento um tempo, né, com um especialista. Ele tem um eco, né, transtorácico, também prévio à internação, cerca de um ano antes, que tinha um átrio esquerdo aumentado de 43 milímetros, uma fração de ejeção de 65%, um átrio direito com dimensões aumentadas em grau leve, tá? Ele tinha um VD também dilatado em grau leve, um refluxo valvar mitral também pouco significativo, e o que mais chamava atenção nesse eco, né, era uma pressão sistólica pulmonar, uma PSAP, né, estimada em 69 milímetros de mercúrio, um volume indexado de átrio esquerdo de 30, um AD de 29, um TAPSE de 20, né, e uma veia cava inferior com diâmetro de 19, uma variabilidade inspiratória reduzida, né. Em setembro de 2021, né, ele com esse quadro de dispneia, né, tinha alguns relatos no prontuário, né, de que nessa época eu não o conhecia, mas eu li que tinha uns episódios aí de saturação, né, a gente fez um eco com microbolhas em setembro de 2021, que tinha um aparecimento tardio de contraste salino em câmaras esquerdas, maior que 5 ciclos, sugestivo de shunt em circulação pulmonar, né, pouco significativo. A gente fez também um CAT, né, de câmaras direitas, para
confirmar aí, avaliar melhor essa PSAP aumentada, que confirmou para a gente uma hipertensão pulmonar pré-capilar com hiperresistência vascular pulmonar, né? Notava-se uma redução da reserva vascular pulmonar e sinais de disfunção ventricular direita. Então, você tem um próximo aí? Você tem um monte de interrogações, né? Um monte de interrogações. Agora que entra a nossa colega da pneumo. Aí a gente pede socorro aí para a Jaque, né? Porque, na verdade, esse paciente não estava acompanhando com o hepatologista, né? Como ele tinha um quadro de dispneia, e ele acabou procurando a pneumo, e lá ele era acompanhado, e aí a gente nem estava conseguindo muito encaixar esse quadro pulmonar com essa doença de base que nós estamos comentando até agora, né? Isso. O pessoal da pneumo fez prova de função pulmonar, fizeram outros exames aí a mais para investigar essa dispneia. O eco com microbolhas, inclusive, foi uma sugestão inicialmente deles, né? Quando ele veio para o nosso ambulatório, ele estava nesse acompanhamento com a pneumo já. Então, pelo amor de Deus, nós todas essas coisas. Tá. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Jaquelina, sou da pneumo. Realmente, avaliar dispneia, né, o queixa de cansaço em quem tem cirrose é muito complexo, né, porque os sintomas se confundem, então acredito que até por isso o diagnóstico de qualquer doença respiratória acaba sendo mais tardio. A gente recebe o paciente ou em avaliação pré-transplante hepático, né, então independente de ter ou não sintoma, a gente faz uma avaliação para descartar hipertensão pulmonar ou síndrome hepatopulmonar, porque isso pode implicar na decisão de vocês de indicar ou não o transplante, ou no sintomático. Então, no sintomático, a investigação de dispneia, a gente vai seguir todo o roteiro, né? Então, no caso dele, eu não lembro se ele veio, a gente que encaminhou para vocês, ou vocês que encaminharam para a gente para fazer uma avaliação pré-transplante hepático, mas de qualquer forma, ele tem indicação de fazer investigação, então, imagem parênquima, não sei se você trouxe, Larissa, mas acho que não tinha nada, né, mas na ausculta pulmonar, então já, a ausculta cardíaca já chama atenção essa... Não tinha nada no parênquima não, doutora? Não tinha, né, a ausculta cardíaca chama atenção a hiperfonese e desdobramento da segunda bula, então, claro, a gente fica com a suspeita de hipertensão pulmonar e ele fez o ecocardiograma, né. Aí no eco, Larissa, se você puder colocar, então, isso é muito importante, a gente nunca entra com sildenafil só pelo ecocardiograma, né? Por quê? Então, lembrem que a pressão da circulação pulmonar, ela pode aumentar por aumento do débito cardíaco, aumento da resistência ou aumento da pressão no ato esquerdo, pós-capilar. E o doente cirrótico, né, ele pode ser hiperdinâmico, então muitas vezes o aumento da pressão é às custas de aumento do débito cardíaco, não necessariamente hiperresistência. Gosto sempre de lembrar um caso de fora, né, que tinha uma indicação de transplante hepático, tinha feito toda a avaliação, descartou-se hipertensão pulmonar, estava na fila, mas o transplante demorou, e no dia do transplante passaram Swan-Ganz, e a pressão estava aumentada, suspenderam o transplante, perdeu o doador, a doente voltou para casa e encaminharam para a gente. Aí, quando nós fizemos a avaliação, a pressão dela estava aumentada, mais às custas de aumento do débito cardíaco, não hiperresistência, né? Então, é fundamental a gente não parar só no eco. Aí, nesse ecocardiograma, para vocês, quando a velocidade do refluxo da tricúspide é acima de 3,8 metros por segundo, a probabilidade de ter hipertensão pulmonar é alta, né, então, sem dúvida, a gente deve prosseguir para fazer o cateterismo, mas aqui ainda a contratilidade, o TAPSE, que a contratilidade ainda estava preservada, né. Fazer ou não ecomicrobolhas, você tem hipoxemia associada, ou, às vezes, a gente vê as duas coisas juntas,
síndrome dilatação nos vasos pulmonares e hiperresistência também. Então, por isso que às vezes a gente acaba indicando o eco microbolhas também. E aí ele foi para o cateterismo, até eu estou com o CAT que eu vou ler para vocês, né? Ele tinha uma pressão sistólica de 70, diastólica 25, 40 de média. Então, bateu muito com o eco, né? Geralmente o eco não é tão acurado, mas no eco deu 69, no CAT deu 70. A pressão do átrio direito era 8, estava aumentada, então já mostrava disfunção ventricular direita. O índice cardíaco dele estava no limite inferior da normalidade ainda, 2,53, né? E a resistência 409. É aumentada, a gente considera acima, a definição atual acima de 160, mas não é das piores. A gente já discutiu aqui um caso com vocês, o paciente tinha mais de 1.000 de resistência, né? Então, nesse caso, ele ficou com hipertensão pulmonar pré-capilar por hiperresistência. À época, eu não sabia desse dado, dessa doença vascular hepática, né? Mas pacientes com hipertensão portal com ou sem cirrose, em avaliação pré-transplante, a incidência pode chegar, dependendo da série, até 15%, só pela hipertensão portal. Que eu me lembre, Maria Lúcia, não lembro dessa associação de doença vascular hepática como um fator de risco a mais para ter hipertensão arterial pulmonar, que é o que ele tem. Muito interessante esse caso, talvez porque os pacientes que a gente recebe não tem biópsia, já tem cirrose em fase, né, e esses que a gente avalia pré-transplante hepático, eu não lembro de nenhum com essa doença vascular. No nosso material a gente tem, acho que, então, de 25 pacientes com hipertensão porto-pulmonar, eu não lembro de nenhum paciente com essa doença vascular hepática. É bem interessante, eu mesmo na literatura também não lembro dessa associação, não sei se isso é comum. Quando a gente lê o outro lado, essas doenças, a gente não encontra também de que eles possam fazer o mesmo quadro em vasos pulmonares, o quadro por conta disso. Né? Então, se não houver esta associação, o diagnóstico ficaria sendo de uma hipertensão porto-pulmonar. Isso. Mas é curioso, né? Será que realmente não tem esse dado na literatura, porque acho que, pelo que eu estou entendendo, é uma doença de evolução muito lenta, né, desse rapaz, assim, eu não lembro de nenhum caso assim de comprometimento vascular hepático, só a hipertensão portal justificaria a hipertensão pulmonar dele. Dá para eu aceitar esse diagnóstico, independente da doença de base hepática dele, uma vez tendo hipertensão portal. Mas pode ser, né? Mas eu acho que se ele tivesse alguma doença vascular pulmonar, assim, 15 anos seria muito tempo de evolução também, né? Então, eu acho que é mais pela hipertensão portal. O Gama, você já ouviu falar de alguma associação de doença porto-sinusoidal com doença... Não, doutora Lúcia. Esse caso ele é muito intrigante, né? Muito interessante, porque, assim, doutora Jaqueline. Doutora Jaqueline. Jaqueline. Dentre as causas de hipertensão pulmonar pré-capilar, né, você excluiu todas as outras possibilidades? Por exemplo, doença veno-oclusiva pulmonar não se encaixa nesse jovem? Doença veno-oclusiva é pela tomografia, né, que hoje, ano passado se indicava biópsia, mas mortalidade muito alta, então na tomo eles têm nódulos centrolobulares, alguns septos, ele não tinha esse padrão de doença veno-oclusiva, né. Embolia sempre tem que afastar, embolia crônica. Porque se a gente pensar assim, imagina que, pensando na hipertensão portal não cirrótica, e em doença da microvasculatura pulmonar, né? Da microvasculatura hepática, se ele tivesse uma trombofilia, o que ele estaria fazendo na microcirculação hepática, ele estaria fazendo na microcirculação pulmonar, né? E aí ele podia ter concomitância de doença hepática progressiva, hipertensão pulmonar, e ele não foi avaliado quanto a nenhuma possibilidade de trombofilia, né?
Trombofilia, não lembro, Larissa, mas embolia crônica a gente descartou, Tá. né? Acho que por Mesmo que fosse cintilografia, doença mesmo que fosse doença da microvasculatura pulmonar? assim, microvasculatura pulmonar ele tem, porque tem Sim. hiperresistência, Sim, sim. né? Então, geralmente, o substrato anatomopatológico é hipertrofia da camada média, proliferação das células endoteliais, pode ter um pouco de trombose in situ, né? Sim. Então, clinicamente, pelo cateterismo, com esse grau de hiperresistência, ele tem doença Da microvasculatura. Tem, Tá. né? Mas trombose, embolia crônica, nós Tá. descartamos, Tá. né? Nós descartamos. Agora, se é tudo pela hipertensão portal ou se ele tem uma doença vascular pulmonar primária, não lembro dessa associação em HP. Mas talvez por falta de avaliar, né? A gente faz biópsia. Geralmente, quando a gente recebe o doente, já está com hipertensão portal, cirrose, muitas vezes sem biópsia, então... Nesse artigo de revisão da desordem vascular portosinusoidal, eles falam que tanto a hipertensão portal quanto a síndrome hepatopulmonar podem ocorrer secundário à síndrome, mas isso é muito raro e o mecanismo fisiopatogênico ele não é descrito. E eu até tentei achar as referências do artigo para ver se tinha alguma coisa mais clara e não tem. Ele coloca como quaisquer descompensações relacionadas à hipertensão portal podem advir, independente do fator inicial. E a trombofilia, Gama, que você falou, dentre os mecanismos fisiopatogênicos relacionados à desordem, né, vascular, eles consideram a trombofilia, mas eles não falam especificamente como uma síndrome trombofílica. Eles falam que esses pacientes eles têm com uma grande frequência trombose de porta. E aí eles até colocam esse meio ovo e a galinha. Eles não sabem se a trombose de porta é uma complicação da doença vascular portosinusoidal ou é um agravante da doença aumentando a hipertensão portal. Porque assim, eles fazem mais trombose de veia porta do que o cirrótico, por exemplo. Em termos de frequência de trombose, né? Eles fazem mais. E esse paciente, em momento nenhum, na avaliação depois até os dias de hoje, nenhuma evidência de trombose da circulação portal, né? Ele foi avaliado porque até quando a gente foi convocado, como transplante, uma das primeiras coisas que a gente fez foi, evidentemente, até avaliar o leito portal. E não tinha. Tinha redução de fluxo, mas não tinha trombose. Carol, só, não vai mudar muita coisa, mas se eu ovo a galinha, né, mas o fato deles descreverem nessa doença vascular hepática, síndrome hepatopulmonar ou hipertensão pulmonar, até fala mais a favor de que seja decorrente da hipertensão portal, né, porque na síndrome hepatopulmonar você tem uma alteração funcional, né, não tem alteração vascular primária, então aí fala mais a favor de ser decorrente da hipertensão portal, né? Eles até colocam mesmo assim, quaisquer desordens relacionadas, quaisquer complicações relacionadas à hipertensão portal podem advir, inclusive porto pulmonar e síndrome hepatopulmonar, não sendo possível evidenciar aí o mecanismo fisiopatogênico. Então, eu acho que existe até uma dificuldade de entendimento que a gente está tentando juntar, né, coisas que eventualmente eram diagnósticos separados numa grande síndrome para tentar compreendê-la. É até meio a ideia dessa nova nomenclatura. Então, não tem muito claro. Mas não dá nem para ter certeza se isso foi o fator contribuinte, que eu acho que é o que a doutora Maria Lúcia estava falando. Porque a história evolutiva dele chama muita atenção. E uma coisa que se fala também da desordem é que ela pode coexistir com outras coisas. Então, ele pode ter uma doença autoimune, né, como tem relatos aqui, e desordens congênitas, genéticas, que tinham uma predisposição para realizar, né, a doença vascular portosinusoidal, e também a doença cirrose relacionada àquela causa. Então, não necessariamente tudo era
da esclerose hepatoportal ou hipertensão portal não cirrótica. Que eu até acho, particularmente, que não. Acho que isso foi um pensado no meio da história, mas que não justificava a história toda dele. Tá. Acho que a Lari tem que terminar de contar. E nesse contexto de ovo e galinha, será que poderia ser também o inverso? Quer dizer, ele tem lá a sua doença vascular, porte sinusoidal, que evoluiria só com uma hipertensão portal, que não levaria ele a uma cirrose, e ele concomitantemente tem uma hipertensão pulmonar de outra etiologia, e aí ele tem uma congestão passiva e piora esse fígado, e é isso que leva ele a uma cirrose descompensada. Ele pode ter uma outra causa separada para essa doença pulmonar, Jaque? Então, geralmente, assim, são raros os pacientes com hipertensão arterial pulmonar, no nosso, né, que evoluem com um comprometimento hepático tão importante assim, né? Então, tem um ou outro, que até vocês fizeram biópsia, mas daí também é doença de longa evolução, com a pressão do ato direito muito mais elevada, com congestão crônica de longa data, né? Ele aparentemente não tinha esse grau de comprometimento ventricular direito para justificar esse quadro hepático. Então, nesse caso, eu acho pouco provável, Maria Lúcia, eu acho que é mais a doença hepática, a hipertensão portal, que levou a hipertensão arterial pulmonar. Ele não tinha tanta falência no coração direito, né? De tão longo tempo, né, para justificar uma doença hepática. E até ele começou com hipertensão portal, o fígado era normal, então eu acho que não justifica, não, eu acredito. A gente sabe se ele respondeu com o sildenafil? Então, ele começou, porque a nossa ideia era tentar tratar de uma forma, a gente até correu para fazer o CAT, para poder tratar de uma forma mais agressiva, para vocês avaliarem a possibilidade do transplante, né? Mas ele fez tratamento muito irregular. Ele a gente não conseguiu progredir o tratamento de forma adequada para ele, porque ele ora tomava, não vinha para São Paulo. Então, a gente não conseguiu reavaliar isso, não. Justo, ele não seguia conforme o pessoal da Pneumo orientou. E nas últimas semanas, né, nos últimos 2 meses que precedia a internação dele, ele teve uma piora substancial do quadro, e ele botou na cabeça que era por conta do sildenafil, né? Mesmo a gente justificando que não era para ele parar de tomar, mas ele parou por conta própria, né, culpando a medicação pela piora, né? O número mágico para vocês liberarem, se ele responder para a doutora Carol transplantá-lo, qual é, Jaqueline? Então, é baseado naquele trabalho pequeno, né, do CROCA, de 10 a 15 pacientes, que a resistência vascular pulmonar menor que 240, 250, quase normalizar, né? Porque mostrou que a mortalidade foi muito alta quando ela era maior que isso. Então, é isso que a gente tenta tratar de forma mais agressiva, mas eu confesso que tem alguns casos que eu acho que daria para transplantar e tem, na síndrome hepatopulmonar, melhora com transplante, né? Eu, particularmente, acompanhei uma paciente fora que a gente conseguiu deixar quase 200, 300, ela transplantou, ficou bem, e até teve que fazer uma biópsia de pulmão, porque pós-transplante, porque tinha um nódulo, que era a infecção fúngica, e tinha um pouquinho só de lesão vascular, a gente conseguiu tirar o sildenafil pós-transplante. Então, claro que vai ser um doente com risco maior, mas talvez caso a caso a gente possa conversar, né? Será que não dá para fazer o transplante? Que é difícil a gente conseguir normalizar, né? Para a ponto de vocês conseguirem transplantar, porque a gente não tem epoprostenol no Brasil, sildenafil e ambrisentan ou bozentana, né? Qual é a resistência vascular pulmonar? Para transplantar, 240. E é sempre angustiante, né, Jaque? Porque a gente tem esses casos, a gente tem alguns casos em conjunto, e às vezes não dá tempo de abaixar, e o tempo que não dá para abaixar é o tempo que ele acaba desenvolvendo a IVD, né? A insuficiência do ventrículo direito, que aí transforma
O que já é muito complicado em algo É. muito difícil de ser abordado, que é quando o ventrículo direito começa a ter alteração anatômica, né? Mas ele tinha 400 e pouco de resistência, né? Eu achava que ia dar para a gente preparar para o transplante, mas infelizmente ele não fazia uso adequado da medicação. A gente chegou nesse contexto. É. Acho que a Lari vai contar isso. Uhum. Isso, dar vou spoiler. continuar aqui. Só um instante. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Tá, Sim. então vamos continuar. Na admissão, né, que ele estava bem mais sintomático, a gente repetiu um ultrassom abdominal com Doppler, e nesse ultrassom, né, da admissão, a gente viu que tinha uma veia porta sem fluxo, caracterizada ao Doppler colorido, né, um achado que falava a favor para a gente de trombose, né, as veias suprahepáticas estavam pérvias, a veia esplênica também estava pérvia, né, e tinha fluxo hepatopetal. O baço seguia aumentado, né, e o que chamou a atenção da gente nessa última descompensação, né, a mais aguda, foi essa veia porta sem fluxo ao Doppler. Né, ele tinha um ultrassom de cerca de 1 ano antes, normal. Normal, né, para dentro do padrão dele. Então, vamos lá, concluindo, né, ele foi um paciente jovem, portador de doença hepática crônica avançada, de provável etiologia avenopática, né, uma esclerose hepatoportal, né, agora mudou de nomenclatura, como a doutora Carol até já mencionou aí na última revisão. Agora a gente chama de desordem vascular portosinusoidal, né, uma hipertensão portopulmonar, estava ictérico previamente, de caráter flutuante, no contexto da internação, essa icterícia era persistente, apresentava episódios de febre intermitente de origem indeterminada já há uns meses, e recentemente ele descompensou em encefalopatia hepática, né? Não sei se vocês lembram que eu falei lá no começo, quando ele internou, ele estava com sonolência excessiva e uma inversão do ciclo sono-vigília, né? Durante as primeiras 48 horas de internação, ele evoluiu com choque séptico de foco indeterminado, né? Houve aquele achado de possível trombose aguda, né, de veia porta, com piora importante do quadro clínico, ele evoluía com gravíssimo estado geral, uma hemodinâmica mantida às custas de droga vasoativa, uma diurese apenas com estímulo de furosemida, e em ACLF, né, infelizmente, ele acabou evoluindo com óbito, né. Teve uma disfunção múltipla aí do sistema cardiovascular, renal e hepático. Infelizmente, a gente não conseguiu correr contra o tempo, né? Já tinha uma doença aí bem, bem avançada. Talvez essa trombose de veia porta tenha dado um empurrãozinho, né? Essa PSAP, essa hipertensão portopulmonar também não tratada, né? Tratada de forma adequada por ele, tenha tido uma certa contribuição. E, infelizmente, o desfecho foi desfavorável, né? Paciente jovem, não conseguimos correr contra o tempo nesse caso. Quem estava na interconsulta na época era a Natasha, não sei se a Nath está aí. Era a Natasha. Foi desesperador. Eles chamaram a gente, vou dar só a visão externa do transplante. Eles chamaram a gente, a pneumo chamou, já tinha chamado, e aí depois a UTI chamou para saber se a gente podia fazer um transplante de urgência, no meio daquele contexto, que ele estava com mel de super alto, e aí que a gente, né, conheceu, viu a questão da hipertensão pulmonar, e a gente não queria aceitar que o menino com 29 anos a gente não ia conseguir. Então, eu lembro da gente conversando com a equipe da interconsulta da pneu, falou assim, dá o que vocês puderem, a gente não conseguia dar as medicações, porque aí ele começou a instabilizar, foi muito angustiante, não dava tempo, né, e realmente ele falhou, ele fez edema agudo, ele fez várias outras complicações relacionadas à hipertensão pulmonar, foi bem, bem grave e bem rápido. Foi super rápido mesmo a evolução. O manejo do paciente com hipertensão pulmonar, quando ele tem
descompensa, instabilidade hemodinâmica. Agora, com o quadro séptico é muito difícil, né? Até foi a Fabiana que estava na interconsulta, ela ficou muito angustiada, mas realmente fazer transplante de urgência numa situação de infecciosa e com hipertensão pulmonar está fora de cogitação, né? E talvez a indicação, a conversa ali era até onde a gente iria, se é paliativo ou não, até intubação. Eu particularmente era contrária, porque a chance, paciente com hipertensão pulmonar, ventilação mecânica, a maioria para algumas horas depois, né? Mas como a família não aceitava, tinha toda uma complexidade, né, da mãe, e acho que não deu para discutir isso também, então acabou se tomando todas as medidas, mas ele faleceu algumas horas depois, né? Mas o manejo desses doentes é muito complexo. O manejo de droga vasoativa, você entra com noradrenalina, piora, você não entra também é difícil. Então, nessa situação, às vezes, a melhor conduta é paliativa, né? Quando a gente estava no início da interconsulta, chegou para a gente mesmo a ideia de um suporte proporcional, por conta do quadro. E inicialmente, confessando aqui, a gente não aceitava de jeito nenhum isso. A gente não conseguia conceber a ideia olhando para o menino. Por ser tão jovem, né? Por ser tão jovem, mas depois a gente foi conversando. Em 24 horas a gente viu que não tinha mais. A gente ficou lá na UTI um tempo, ligava do Buta, ele tacardizava, piorava. Desligava do Buta para ligar a Nora, ele piorava ainda mais, ficava congesto. E não foi muito angustiante, muito rápido, mas muito angustiante. Você vê como que a gente precisa fazer eco, eu fazendo propaganda, como que a gente tem que rastrear os pacientes com hepatopatia. Porque se a gente não diagnostica esses doentes rapidamente, precocemente, a gente não dá tempo para a Jaqueline botar em ordem para a gente transplantar no momento certo. Tem que ficar... O famoso moral da história é um caso muito difícil, no meu entendimento, até mesmo para fazer o diagnóstico etiológico, temos as nossas considerações, né? Como a doutora Lúcia me chamou, assim, tá escrito isso, mas não sei se é bem isso. E concordo, também não sei se é bem isso, mas tem um ensinamento que a gente vê no ambulatório de transplante de doença hepática avançada, é que a gente não pode menosprezar as complicações extrapulmonares da doença hepática. E lembrando que porto pulmonar, ela acontece mesmo em quem não é cirrótico. Então, alertar todos aí. Eu tenho 1 minuto para contar, mas eu acho que isso é muito emblemático. A gente tem uma paciente em comum, do ambulatório do fígado e da pneumo, que era uma menina com hepatite autoimune, que acompanhava com a gente há tempos, e um dia, não sei se foi o dia que eu prestei mais atenção, eu vi um sopro. Não entendi nada o que era aquele sopro. Eu lembro de eu ter chamado o Mário, falei assim, que coisa esquisita, isso estava na pós ainda. Essa coisa esquisita, da onde que ela apareceu com esse sopro? A Janaína, que ela chama. Janaína Teotônio. E aí, a gente foi fazer o eco, ela tinha uma PSAP de 90, e ela acompanha até a gente, ela não é cirrótica, e a gente fica rezando para essa PSAP dela cair, porque a gente sabe que um dia ela vai e não cai. Então, pra vocês terem uma ideia de o quão é angustiante, até mesmo quando a gente tem tempo. Né, Jaque? Ela é outra paciente difícil, né? Porque você quer ter. Ela é muito, mas ela já está com a gente há uns 6, 7 anos, né? Tá. Ela é minha paciente desde o meu R3. E ela não é cirrótica? Não. Larissa, eu perdi só uma coisa. Ele fez a CIT? Não? Fez um pouquinho? Acho que ele fez a síndrome edemigênica toda. Ele fez síndrome edemigênica, doutor. Estranho, a albumina tão baixa, todo inchado e sem acite. Não tinha nenhuma. Eu não cheguei trombose de porta? Eu não cheguei a ficar com ele na interconsulta, eu só estava acompanhando ele de longe, assim, eu achei o caso interessante e resolvi apresentar. Mas eu estava dando uma olhada no prontuário, conversei com a Natasha e com a Isadora, que chegaram a ficar com ele,
e aparentemente não tinha ascita, ele estava edemaciado assim de forma generalizada. É isso mesmo, ele não tinha ascite, não. Eu tenho uma dúvida com relação a esse diagnóstico dele, com relação a manejo. Quando ele está numa fase, talvez, se a gente pegar numa fase pré-hipertensão portal, como a doutora Carol falou, que não necessariamente ele tem que ter a hipertensão portal, considerando que pode ter uma etiologia associada à trombofilia, um componente de trombofilia, teria alguma coisa que a gente poderia fazer para prevenir a progressão? Ou só manejo da hipertensão portal se evoluir para hipertensão portal e suas complicações? Quer falar já? Do ponto de fígado, uma vez que desenvolve a síndrome, a gente tem que tratar a síndrome e conseguir manter a hipertensão portal, a hipertensão pulmonar dentro de um limite aceitável para, quiçá, caso tenha indicação, realizar o transplante. E aí sim a gente consegue, teoricamente, corrigir. Eu tenho uma experiência de um pós-transplante de porta pulmonar que morreu. Não aguentou. Eu acho que a pergunta dela foi outra, não sei se eu entendi. Foi antes. Não sei se eu entendi. Quando você falou do espectro da doença vascular corte-sinusoidal, você mostra que tem uma fase onde você ainda não tem hipertensão portal, mas você já tem ali uma alteração vascular. E se teria alguma coisa para fazer. Eu imagino que não, e imagino até que é muito difícil você diagnosticar esse tipo de caso, né? Porque, em geral, são casos mais relacionados à medicação, por exemplo. Então, aqueles pacientes lá que tomam azatioprina, que tem uma alteração de enzima, você faz uma biópsia boa e essa biópsia mostra alguma alteração já vascular sem hipertensão portal. Se tiver, por exemplo, um fator desencadeante, que é uma droga que sabidamente é indutora de hiperplasia nodular regenerativa, outras alterações, se tiver alguma coisa que você possa identificar e atuar, ok. Mas, fora isso, não tem muito o que fazer. É difícil diagnosticar, né? Eles colocam aquele corte que eu fiz no artigo, eles colocam mesmo, gap diagnóstico. Assim. É um achado que foi visto por algum motivo que foi biopsiado e não se tem nem direito por que aconteceu e nem o que fazer. Porque eles colocam essas alterações como pertencentes a outras etiologias. Então, você acaba tratando as outras etiologias. Mas no artigo, eles nem citam, se você tratar outra etiologia, você tem algum benefício na interrupção do processo de dano da vênula portal. Então, só uma coisa que eu queria aproveitar que estou com vocês, que eu lembrei, ele estava em uso de beta-bloqueador, né, propanolol, e só lembrar que também, mais uma vez, é baseado num único trabalho de um grupo francês que pegou pacientes com hipertensão porto-pulmonar em uso de beta-bloqueador para profilaxia de sangramento. Aí eles fizeram toda a avaliação, CAT, caminhada, classe funcional, suspenderam o beta-bloqueador e reavaliaram 3 meses depois, aí o paciente melhora a função, melhora a hemodinâmica, porque o doente depende da frequência cardíaca para manter débito cardíaco, né? Então, baseado nesse trabalho, existe uma contraindicação relativa de beta-bloqueador na hipertensão pulmonar. Então, isso a gente sempre conversa com vocês, né? Claro, se não tiver jeito, tem que manter o beta-bloqueador, mantém, mas lembrar que eles dependem da frequência cardíaca para manter o débito. Então, sempre que der, suspender o beta-bloqueador. Carol, nesse artigo que você leu, olhando para esse paciente tão jovem, quando ele desenvolveu o primeiro episódio de hemorragia digestiva por hipertensão portal, e considerando o diagnóstico dele como essa doença porto-sinusoidal vascular, você deixaria de fazer uma pesquisa de trombofilia para ele
mesmo ele não tendo doença da macrovasculatura, ficaria tranquila de não pedir os testes tradicionais para trombofilia? E a outra pergunta seria, vocês duas, se olhassem para agora, o desfecho dele foi esse, vocês olhassem, assim, pudessem olhar para trás, assim, ele teria indicação de uma anticoagulação profilática, enquanto ele estava aguardando aí o transplante, a melhora clínica, a diminuição da resistência vascular pulmonar? Haveria algum benefício da anticoagulação profilática para esse paciente, levando em consideração, inclusive, que ele sendo candidato ao transplante e a doença tendo uma prevalência maior de trombose do sistema porto-mesentérico, será que ele se beneficiaria com anticoagulação profilática? Então, Gama, pesquisar trombofilia não é uma rotina sugerida na abordagem da desordem vascular porto-sinusoidal. Ela é considerada uma possível etiologia associada, mas são só especulações. E essa possível etiologia associada, eles acabam levantando muito pela maior incidência da trombose de porta. É aquilo que a gente falou antes, de poder ser uma consequência ou uma exacerbação da hipertensão portal. Quando tem trombose de porta, e ele acabou desenvolvendo a trombose de porta, não é incomum a gente solicitar as provas, que na grande maioria das vezes não trazem maiores informações, exceto uma proteína COS reduzida, que está dentro do contexto da doença hepática crônica muitas vezes. Até porque o mecanismo ele é muito mais da estase, do hipofluxo, do que da trombofilia propriamente dita. Então, no artigo não há uma sugestão para se pesquisar como parte do manejo. E aí a sua segunda pergunta. Não li nada sobre fazer anticoagulação profilática em quem tem a desordem vascular, porque a fisiopatogenia da doença é uma esclerose da vênula, não por microtrombos, mas por um processo de depósito progressivo de colágeno e degeneração das vênulas dos tratos portais. Então, não tem uma indicação de anticoagulação profilática. Neste menino, caso ele tivesse ficado bem depois disso tudo, o fato dele ter feito uma trombose, ele ficaria em anticoagulação até o transplante, por conta da gravidade e da possível indicação. Mas seriam vários Cs que, no caso dele, não teria, né? Ele teria que ter ficado bem, a trombose de porta teria que, né, ter sido aí documentada e a hipertensão portal pulmonar tivesse resolvida para indicarmos transplante. Que aí, acho que várias coisas que não teria. Isso do ponto de vista vendo pelo transplante. Sim, sim. E a doutora Jaqueline, faria ou não anticoagulação profilática para ele? Boa pergunta, né? Tem até um tempo atrás, para hipertensão arterial pulmonar idiopática, tem dados de necrópsia, mostrando que eles 60% têm trombose in situ. A partir daí, passou-se a anticoagular os pacientes e, comparado a dados históricos, a sobrevida foi melhor. Aí, né, o mundo passou a anticoagular os pacientes com hipertensão arterial pulmonar, seja doença reumática, só hipertensão porto-pulmonar não, pelo risco de sangramento, né? Mesmo cardiopatia congênita, mas agora, sim, com grandes registros contemporâneos internacionais, existe a dúvida do benefício. Então, para a doença reumática, esclerose sistêmica, telangiectasia, sangrou mais, morreu mais, então não anticoagula mais, né? Então, na maioria hoje, a gente tende a não anticoagular, né? Nossos pacientes antigos que estão anticoagulados, que está bem, a gente tem mantido, mas pacientes novos, existe essa dúvida agora se a gente faz anticoagulação profilática ou não, porque fisiopatologicamente faz sentido, né, que o fluxo é lento, pode ter trombose in situ, mas pelos dados atuais, aparentemente não tem benefício. Então, está num ponto de dúvida aí. Mas para hipertensão portal, a gente não anticoagula. Posso aproveitar para tirar uma dúvida também? Claro. Para mim, não sei se é para mim, mas...
Não, é porque como um caso assim complexo, né? A gente tem alguns no nosso ambulatório, mas me veio algumas dúvidas, né, à cabeça, porque assim, a gente precisa da biópsia para fechar o diagnóstico. E eu li em alguns estudos que as lesões histológicas que a gente encontra, né, no anátomo, podem variar, inclusive podem ter dois aspectos, né, duas lesões diferentes no mesmo indivíduo, ou seja, um indivíduo que tem uma venopatia, né, obliterativa, ele também pode ter uma hiperplasia regenerativa nodular. Mas eu também vi em outros estudos que eles mencionam a possibilidade dessas lesões serem progressão uma da outra, né, antes do indivíduo, na história natural da doença, se tornar cirrótico propriamente dito, né, teria uma fibrose septal incompleta, uma hiperplasia regenerativa nodular e uma venopatia portal obliterativa, depois uma cirrose, né, não sei se o doutor Eduardo, a doutora Carol, a doutora Maria Lúcia, sabe falar alguma coisa sobre essa questão, se realmente a gente pode considerar uma evolução, progressão da outra, como é que ela se comporta. Aí, não sei, do que a gente vê, né, tem alguns achados histológicos típicos, né? Então, você vai poder ter a hiperplasia nodular regenerativa, você vai poder ter essas alterações aí da vênula, e você vai ter a fibrose septal incompleta. Então, é o que a Carol falou, para você fazer esse diagnóstico, essa definição exige que você não tenha cirrose. Então, você pode até ter uma fibrose septal, mas é incompleta, não é uma fibrose que caracterize cirrose. Pode, na evolução, por intercorrências outras, você evoluir para cirrose, mas não faz parte do quadro clínico que a gente está descrevendo dessa entidade, né? Então, vai poder evoluir para cirrose quando? Quando você tiver múltiplos sangramentos, e aí você vai ter alterações isquêmicas. Quando você tiver uma outra doença associada, que nem a gente pensou para esse menino, vai ter um NASH, vai ter um vírus, vai ter alguma outra coisa, e isso levou a cirrotização, mas cirrose não faz parte da entidade. Pode Perfeito. ter evolução por outros caminhos. Por exemplo, nele, se hoje, né, nesse momento da descompensação, a gente fizesse uma biópsia, a gente não conseguiria fechar o diagnóstico de doença vascular porto-sinusoidal, porque ele já está numa fase cirrótica. E aí eu não consigo caracterizar a síndrome. Então, o que é um outro problema, né? Então, a gente pode pegar pacientes com cirrose, aí talvez está aí no grupo das criptogênicas, né? Dos 10, 15%. Esse grupo, se você biopsiar, você não vai conseguir falar muita coisa. E se você não falar muita coisa, pode ter sido uma doença vascular porto-sinusoidal que evoluiu. E vai ficar no acho, porque não tem como. Só dá para fazer o diagnóstico, igual a doutora Maria Lúcia falou, antes da fase cirrose. E esses 3 achados são chamados achados típicos, né? Ou específicos, que eles falam. E os não específicos, né? Que tem outros, deixa eu colar, porque calma que eu tô aprendendo ainda. Que é a normalidade do trato portal, alteração da arquitetura do trato portal, dilatação sinusoidal não de zona 3 e fibrose perisinusoidal leve. Esses são não específicos, que também podem ser utilizados para o diagnóstico. Sim. Essa biópsia, ela foi revista pela patologia da escola? Pelo nosso patologista, sim. Foi. Eu fiquei até pensando na pergunta da Maria Lúcia, né? CHP, hipertensão arterial pulmonar, estaria associada à doença vascular e hepática, e a gente que não faz esse diagnóstico, porque quando ele chega para a gente já tem cirrose e tal. Mas se a gente olhar na série de hipertensão porto-pulmonar, tem vírus C, tem hepatite autoimune e algumas criptogênicas. Então, provavelmente, né? Sim, não dá para descartar que seja a evolução de alguns com doença vascular, mas não é só doença hepática, né? Essa doença que você descreveu, Carol, porque tem vírus C, tem hepatite autoimune como
doenças de base desses pacientes que evoluem com hipertensão porto-pulmonar. É difícil. É. Recomendo, né, as residentes lerem esse artigo aqui umas 3, 4 vezes, né, até amanhã, para a gente conseguir, né, começar, né, doutora Lúcia? Porque não é Eu estou na até segunda. o conceito, tá no mudo, doutora Lúcia. Até o conceito tem que assentar na cabeça, porque Ler uma vez só não vai adiantar. não, boa sorte, gente. Eu estou Pode na ler. segunda leitura e agora, dessa segunda vez, eu já aprendi coisa que eu não tinha visto da primeira vez. A Larissa sempre me botando enrascada, então, né? Boa sorte, Lari. Tô te mandando de volta, tá? Gente, mais alguma coisa? Edu, quer falar alguma coisa? Não, eu fiquei pensando aqui na nossa fase mais hospitalar, apesar desse desfecho ter sido meio ruim, mas a gente tinha muita, como fazia sempre, quando a gente não sabia o que era pedir autorização para a família para fazer uma biópsia pós-mortem imediata, né? E muitas vezes eles autorizavam desde que a gente tivesse adequadamente explicado o que era para a gente entender o que tinha acontecido, né? É verdade. A gente fazia bastante, ultimamente eu não tenho ouvido, não sei se... Porque necrópsia, às vezes, é mais difícil mesmo deles concordarem, porque vai demorar, vai, né, impactar no tempo de sepultamento, tudo mais. Mas uma biópsia pós-mortem, para a gente, é muito útil. Muito, para a gente aprender. Né? Verdade. Uma boa lembrança. Lembro da gente já falando sobre esse assunto na residência, mas acho que eu nunca sugeri. Faz muito tempo que eu não ouço, por isso que eu lembrei com a doutora Lúcia que a gente fazia, pedia para naqueles áureos tempos, a gente fazia. Né? Nem pedia, né? Essa parte eu lembrei também, mas eu não falei. Era outro mundo. É. Mas eu acho que a concordância para uma biópsia é sempre maior, né? Então a gente tem que lembrar de pedir. Residentes, principalmente, tem que ficar atentos, porque tem que ser, autoriza muito rápido, né? Que a Valéria falava. Então, tem que ser realmente logo depois do óbito, pegar a biópsia e mandar para a anatomia patológica. Esse assunto é complicado, né, gente? Puta que pariu. Obrigado, Carol. Já. Muito legal, Carol. Foi ótimo. Muito bom. Casinho complicado. Aprendi bastante. Obrigada pela discussão, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.